Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, vereadora, funcionários desta Casa Legislativa, a imprensa que nos honra com sua presença e aos que nos acompanham de forma virtual. Solicito ao secretário vereador Paulo Sérgio Marques para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Ângelo Alexandre Tonin. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Irmir Rohr Schneiders. Presente. Mário Reck. Presente. Michel Nedelbart. Presente. Odolir Bordignon. Presente. Osni Simon. Presente. E eu, Paulo Sérgio Marques. Constatada a presença regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Porandueste, iniciamos os nossos trabalhos da 7ª sessão ordinária da primeira legislatura, da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Iporandueste, do dia 5 de abril de 2021. Pauta dessa sessão. No pequeno expediente, apreciação da ata número 10, número 10, da 6ª sessão ordinária do exercício de 2021. Leitura das correspondências. Nas matérias do dia temos leitura do projeto de lei número 09/2021. Discussão e votação do requerimento de urgência especial para o projeto de lei número 09/2021. Leitura do projeto de lei número 10/2021. Discussão e votação do requerimento de urgência para o projeto de lei número 10/2021. Leitura e discussão da indicação número 03/2021, de autoria do vereador Osni. Leitura e discussão da indicação número 04/2021, de autoria do vereador Osni. Leitura e discussão da indicação número 05/2021, do vereador Michel. No grande expediente não temos vereador inscrito. Na ordem do dia temos única discussão e votação da moção de apelo número 04/2021. Na explicação pessoal também não temos nenhum vereador inscrito. No pequeno expediente. Dando sequência aos trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 010/2021, da 6ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporandueste, Estado de Santa Catarina, realizado no dia 22 de março de 2021. Peço a dispensa da leitura da ata. Dispensar a leitura, coloco ela em discussão. A ata número 10/2021. A palavra está livre. Coloco a ata número 10/2021 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Peço ao secretário vereador Paulo para que faça a leitura das correspondências. Ofício GP número 73/2021, Iporandueste, 5 de abril de 2021. Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporandueste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste expediente requerer a retirada desta Casa Legislativa do projeto de lei complementar que altera redação dos artigos 1º e 8º da Lei Complementar 119, de 20 de dezembro de 2018, que institui contribuição de melhoria e dá outras providências. Após ampla discussão com a assessoria jurídica da Câmara de Vereadores, assessoria jurídica e equipe técnica da Prefeitura Municipal, concluiu-se que as correções dos valores de contribuição de melhoria em questão poderão ser efetuados por meio do edital de contribuição de melhoria, que será editado e publicado após a reavaliação dos imóveis contemplado com as respectivas obras, razão pela qual solicitamos a retirada da matéria em questão. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e distinta consideração
Atenciosamente, Adélio Marques, Prefeito Municipal. Ofício GP número 58 de 2021. Presidente da Câmara Iporã do Oeste, 26 de março de 2021. Mário Reck, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio do presente em resposta à indicação número 02 de 2021, de autoria da vereadora Ermir Rocha Schneiders, informar que a administração municipal tem um olhar voltado para as áreas de recreação instalados e lazer, bem como para os espaços disponíveis para tanto. À medida do possível, a municipalidade deverá viabilizar a instalação de equipamentos e estrutura para lazer e diversão no espaço citado. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Adélio Marques, Prefeito. Ofício GP número 74/2021, Iporã do Oeste, 5 de abril de 2021. Mário Reck, Presidente da Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, encaminho para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa os seguintes projetos de lei. 1. Regime de urgência urgentíssima. Projeto de lei que altera a redação do parágrafo único do artigo 5º da Lei 1784, de 19 de julho de 2017, e da outras providências. 2. Regime de urgência o projeto de lei que autoriza o município de Iporã do Oeste a adquirir cascalho das propriedades rurais do município mediante a compensação com a realização de serviços de máquina e da outras providências. Atenciosamente, Adélio Marques, Prefeito. Resposta à moção de apelo, deputado Carlos Chiodini, para a Câmara Municipal de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Data 24/13/2021. Prezados, informo que está em fase de formação na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar de Apoio ao Produtor de Leite, por requerimento do deputado Vitor Hugo, a qual o deputado federal Carlos Chiodini já fez a assinatura de adesão. São necessárias pelo menos 198 assinaturas de apoiamento para uma frente parlamentar possa ser instalada na Câmara Federal. Contem conosco, atenciosamente, Aline Schneider Ribeiro, assessora parlamentar da Câmara do deputado federal Carlos Chiodini, da Câmara dos Deputados. Anexo 4, Gabinete 925, Brasília. Também temos o boletim da CNM à disposição para os vereadores que quiserem fazer a leitura. Essas correspondências ficarão, então, à disposição da senhora e senhores vereadores na secretaria desta Casa Legislativa. Matérias do dia. Peço ao secretário para que faça a leitura do projeto de lei número 09/2021. Projeto de lei número 09, de 5 de abril de 2021. Altera a redação do parágrafo único do artigo 5º da Lei 1784, de 19 de julho de 2017, e da outras providências. O prefeito de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 5º da Lei 1784, de 19 de julho de 2017, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, parágrafo único. Não poderá requerer a bolsa de estudo o interessado que já possuir formação em nível médio, técnico ou profissionalizante, exceto em caso de formação de curso superior. Artigo 2º. Os demais dispositivos da Lei 1784, de 19 de julho de 2017, permanecem inalterados e vigentes. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Município de Iporã do Oeste, 5 de abril de 2021. Adélio Marques, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa o projeto de lei que altera a redação do parágrafo único do artigo 5º da Lei 1784, de 19 de julho de 2017,
e dá outras providências para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal em regime de urgência especial. O projeto de lei visa alterar a Lei 1784, de 19 de julho de 2017, que no parágrafo único do artigo 5º impede que estudante que tenha ensino médio, educação geral, não técnico ou profissionalizante, possam ser beneficiados com a bolsa de estudo que trata a respectiva lei. Na prática, a lei estabelece, através do parágrafo único do artigo 5º, que o estudante que tenha concluído curso de nível médio, educação geral, não pode ser beneficiado com bolsa de estudo para realizar curso técnico ou profissionalizante. Com a alteração da lei, do respectivo parágrafo único proposta pelo presente projeto de lei, aquele estudante que possuir ensino médio técnico ou profissionalizante não terá direito de usufruir a bolsa para cursar novo curso técnico ou profissionalizante. O regime de urgência especial se justifica ante a necessidade da elaboração e publicação do edital e os devidos prazos para a concessão do benefício da bolsa de estudo aos estudantes que podem requerer o benefício nesse primeiro semestre de 2021. Dessa forma, certo da compreensão dos nobres edis, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do projeto de lei em regime de urgência especial. Por Oeste, 5 de abril de 2021. Adélio Marques, prefeito. Presidente, pela ordem, presidente. O secretário leu 2 vezes regime de urgência especial e é regime de urgência urgentíssima. Só para retificar. O registro. Obrigado. Coloco em discussão o requerimento de urgência especial para o projeto de lei número 09/2021. A palavra está livre. Vereador Paulo. Presidente, saúdo o presidente, vice-presidente, colega vereadora, demais colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa que se faz presente e também a todos que nos ouvem por outro meio de comunicação. Presidente e colegas vereadores, eu solicito o apoio para a votação desse projeto. Em regime de urgência especial, regime de urgência urgentíssima, como diz. A gente sabe que as aulas estão foram retomadas agora também nos ensinos superiores de forma presencial, e é importante para que essa lei seja aprovada e corrija até uma situação que vinha sendo feita de forma equivocada, né? Então, assim, que possam os alunos que queiram se inscrever para a Bolsa, pelos prazos que já estão correndo, ainda se beneficiar ainda nesse primeiro semestre. Então, acho que é motivo pelo qual se justifica. Então, peço apoio para que seja aprovado esse regime de urgência. A palavra continua livre. Vereador Adriano. Cumprimento o presidente e os demais colegas vereadores. Só tenho a seguinte dúvida. No meu formulário aqui está regime de urgência urgentíssima. Foi lido regime de urgência especial e foi solicitado regime de urgência especial. Então, isso se configura que ele vai ser votado hoje, né? Certo. É isto aí que a administração quer. Continua livre a palavra. Presidente. Vereador Usni. Senhor presidente, senhora vereadora, demais vereadores aqui presentes nessa sessão, funcionários da casa, imprensa, né? Eu também estou a favor que seja votado em regime de urgência, né, especial, devido aos prazos, então, que foram colocados, né, para que realmente esses alunos também sejam beneficiados, né, que é da questão do curso profissionalizante. Muitas vezes a gente sabe que é o meio que alguns jovens têm de alcançarem o mercado de trabalho, fazendo um curso profissionalizante. E nada melhor do que eles também ter o seu incentivo, porque nós temos ótimos profissionais, muitas vezes, que saem desses cursos de qualificação, né? Então, acho que nada mais justo do que eles serem enquadrados também na lei, né? E que eles possam ser os beneficiados também para que eles tenham esse benefício. Muito obrigado, presidente.
Continua livre a palavra. Vereador Senhor Michel. Presidente, eu cumprimento o senhor presidente, né, os demais colegas vereadores, a imprensa, os funcionários dessa casa. Só para comentar também, eu sou a favor do regime de urgência, né, especial, devido ao prazo que a gente tem, né? Então a gente já sabe que as aulas já foram começadas em modo remoto, né? E agora está aí, várias pessoas até já me questionaram essa questão do incentivo. Então, só para deixar claro que eu também sou a favor do regime de urgência especial, justamente para agilizar os trâmites, para quanto antes o pessoal que está estudando ser beneficiado desse incentivo. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Continua livre a palavra. Coloco em votação o requerimento de urgência especial para o projeto de lei número 09/2021. A votação é nominal e cada vereador deverá responder sim ou não. Vereador Adriano Klein. Sim. Ângelo Alexandre Tunin. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Irmi Rohr Schneider. Sim. Mário Reck, no caso, sim também. Michel Nedelbart. Sim. Odolir Bordinhão. Sim. Osni Simo. Sim. Paulo Sérgio Marques. Sim. Então, está aprovado. Então, este projeto de lei será apreciado na ordem do dia desta sessão. Peço ao secretário para que faça a leitura do projeto de lei número 10/2021. Projeto de lei número 10, de 5 de abril de 2021. Autoriza o município de Porã do Oeste a adquirir cascalho das propriedades rurais do município mediante a compensação com a realização de serviços de máquinas e da outras providências. O prefeito de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo do município autorizado, em nome do município de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Transportes e Obras, a proceder à troca de serviços com máquinas do Parque de Máquinas do município em propriedades rurais particulares localizadas no território do município em troca de cascalho necessário à construção, ampliação, conservação e manutenção das estradas municipais, acesso às propriedades das áreas de manobra e entornos de carga e descarga dos chiqueirões, aviários, salas de ordenha, estrebarias e afins, e a área de espera dos animais, armazéns e galpões e demais obras de serviços públicos. Artigo 2º. Para o cálculo da quantidade de cascalho cedido pela propriedade, servirá como parâmetro de medida o metro cúbico do material extraído. Artigo 3º. O valor a ser considerado por metro cúbico de cascalho será de 0,22. UMRF, Unidade Municipal de Referência Fiscal por metro cúbico. Parágrafo único. O controle dos quantitativos de cascalho extraído de cada propriedade será efetuado por meio de planilhas de controle, onde constarão as informações necessárias para o efetivo controle e quantificação. Artigo 4º. O valor da hora-máquina pelo serviço prestado ao cedente do cascalho é aquele definido na Lei Complementar número 58, de 28 de setembro de 2005. Artigo 5º. O serviço poderá ser prestado no imóvel onde o cascalho for extraído ou em outra propriedade do mesmo titular, comprovada mediante escritura pública registrada em cartório de registro de imóveis, desde que localizada no território do município de Porã do Oeste, estando expressamente vedada a realização dos serviços em propriedade diversa. Parágrafo 1º. Os proprietários dos imóveis que cederem cascalho nos termos desta lei poderão deixar os serviços para serem realizados em momento oportuno e necessário, em um prazo não superior a 12 meses a contar da data de extração do cascalho. Parágrafo 2º. Os serviços dos quais os proprietários dos imóveis poderão dispor nas propriedades em troca de cascalho cedido são: transporte de cascalho ou terra, serviço de reta escavadeira, trator de esteiras, motoniveladoras, escavadeiras hidráulica, objetivando a melhoria da estrutura da propriedade
o incremento e o desenvolvimento agropecuário e aumento do movimento econômico. Artigo 6º. O município constituirá uma comissão que será responsável por emitir relatório sempre que for concluído um ciclo de extração de cascalho em determinada propriedade para determinar os valores correspondentes ao material extraído, que será objeto de compensação em horas-máquina. Parágrafo único. Para definir o valor em UMRF, Unidade Municipal de Referência Fiscal, que ficará à disposição dos cedentes para a fatura de compensação, serão considerados os valores vigentes no período da efetiva extração do material. Artigo 7º. Os proprietários dos imóveis que cederam cascalho ao município de Iporã do Oeste para a manutenção das estradas municipais e demais espaços públicos, a contar de 4 de janeiro de 2021 até a promulgação e publicação da presente lei, cujo controle de retirada está devidamente documentado, poderão requerer a conversão do cascalho cedido em horas-máquinas nos termos desta lei. Artigo 8º. A presente lei poderá ser regulamentada por decreto do Poder Executivo Municipal. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Iporã do Oeste, 5 de abril de 2021, Adélio Marques, prefeito. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar à apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza o município de Iporã do Oeste a adquirir cascalho das propriedades rurais do município mediante a compensação com a realização de serviços de máquina e da outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal em regime de urgência. A construção, manutenção, ampliação e conservação das estradas municipais, dos acessos às propriedades e seus entornos, tem se constituído um dos maiores, ou talvez o maior desafio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Transportes e Obras. A obtenção de cascalho para a manutenção das estradas municipais vem se tornando um problema cada vez maior. A extração desse material depende do consentimento dos proprietários e estes, não raras vezes, necessitam de serviços de máquinas em suas propriedades para melhorar a infraestrutura e, consequentemente, as condições para desenvolver as atividades e, em troca do material cedido, gostariam de ser atendidos em suas demandas. Ocorre que o Poder Executivo não dispõe de autorização legislativa para fazer tal contratação, muito menos os parâmetros estabelecidos. Diante dessa realidade, o presente projeto de lei visa regulamentar a matéria tão necessária, estabelecendo os valores a serem considerados, bem como a forma de controle. Desta forma, certo da compreensão dos nobres edis, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. Iporã do Oeste, 5 de abril de 2021, Adélio Marques, prefeito. Coloca em discussão o requerimento de urgência para o projeto de lei número 10/2021. A palavra está livre. Vereador Adriano. Volto a cumprimentar o presidente e os demais colegas. Eu acho esse projeto bastante interessante e tem algumas peculiaridades nele. E eu acredito assim, eu concordo, temos que regulamentar esta questão toda, temos que criar lei. Tem municípios ao nosso redor que já têm há vários anos essa lei. E assim, eu não gostaria de daqui a pouco aprovar o regime de urgência e nós estarmos daqui a pouco novamente entrando esse projeto para fazer alguma alteração. Então, eu vou votar pela tramitação normal para buscar estas informações com os outros municípios, como as leis deles, né? Mas nada, sou a favor da regulamentação deste setor, mas não do regime de urgência. Seria isto, presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Osni. Novamente saudando todos os presentes aqui. Eu também quero me colocar da forma que nem o Adriano se manifestou, né, da não tramitação em regime de urgência, mas sim em tramitação normal, visto que esse projeto de lei ele veio para nós há poucos instantes aqui. Então não houve um tempo hábil ainda de a gente estar fazendo uma análise melhor,
até em termos de valores, né? Mas a gente acha muito importante, sim, a aprovação desse projeto, né? Mas, daqui a pouco, ele tem que ser feita, né, algum estudo maior, né? Talvez, se precisar de alguma emenda, né, pode tramitar nas comissões, pode ser analisado e pode, na hora que ele tramitar na questão normal do projeto, nos trâmites normais, teríamos um tempo melhor, de repente, para colocarmos esse projeto de lei mais completo, né? E se acharmos que não precisa ter emendas, né, melhor ainda, né? Mas acho que cabe sim um estudo melhor, porque a gente recebeu esse projeto de lei há poucos instantes e eu acho que é muito importante a gente ter uma interação melhor para melhor podermos analisar esse projeto. Mas, reafirmo, é muito importante, a gente sabe da importância que essas cascalheiras têm para mantermos as estradas em condições de trafegabilidade e também para que os acessos possam ser feitos com qualidade. Mas a tramitação ela deve ser normal, conforme prevê o Estatuto. Continua livre a palavra. Vereador Paulo. Volto a saudar o presidente, demais colegas vereadores, funcionários, imprensa. Em conversa com o executivo, com o secretário de administração e com demais secretários que visam regulamentar esse projeto, eu sou a favor pelo projeto de regime de urgência desse projeto. Acho que a gente precisa de uma segurança, já estamos no mês de abril, né? Nós avançamos no sentido de regulamentar também a questão dos cascalhamentos para as propriedades e às vezes já é difícil conseguir cascalho, né? É uma dificuldade, está cada vez maior, não é de desconhecimento de nenhum dos vereadores. Hoje, falando com o secretário, ele inclusive se colocou à disposição, né, para vir explicar o projeto nas comissões, para participar das comissões, se os vereadores quiserem, ou mesmo na tribuna, se for essa a questão, para deixar bem claro, né, se colocou completamente a favor e até colocou para mim dizer, olha, se alguém tiver interesse, vocês podem, né, você pode em meu nome já dizer, se vocês preferem que eu venha nas comissões, se tiver dúvida, porque vai passar pela comissão de Constituição, vai passar pela comissão de obras, ou todos os vereadores podem participar de qualquer comissão, né, que ele se coloca à disposição do que for melhor para nós, ou mesmo num projeto, justamente para explicar também a necessidade desse projeto. Então, eu acho que não tem segredo nenhum, né, eu acho que ele pode tramitar perfeitamente em regime de urgência para ter mais celeridade, para ter mais garantia também para quem cede o cascalho, né? Então, sou a favor do projeto de regime de urgência. Continua livre a palavra, vereador Darcy. Quero saudar o presidente dessa casa, os demais colegas vereadores, servidores e a imprensa que se faz presente. Eu acho também esse projeto muito bom, muito válido, né? Só que eu vejo aqui no projeto, como veio em cima da hora, né, a gente não pode analisar bem, né? Não sei se é a melhor forma nós, vereadores, votar esse projeto como ele veio no original, né? Talvez precisa de alguma emenda, né, alguns ajustes aí, né? Então, eu acho que deveria ser em trâmite normal, né? Não em regime de urgência. Porque eu vejo aqui, né, que não está feito no projeto como é que vai ser adquirido esse cascalho. Vamos dizer uma comparação. Eu e o Mário temos 2 cascalheiras. Vamos adquirir a do Mário e a minha não, né? Ou vamos adquirir a minha e a do Mário não, né? Então eu vejo que tem que ser estudado um pouquinho mais. Esse projeto tem que ser analisado com mais cautela, né? E consultar a população. O nosso município é rico de cascalheiras, né? E existem muitas cascalheiras boas para ser explorada, né? Mas aqui não diz no projeto a forma bem clara como é que ela vai ser explorada, se é para um ou para outro ou para todos, né? E é como eu digo, né? Temos muitas cascalheiras boas, né? Então não adianta, né? Talvez nós votemos aqui a lei, né? Mas lá depois vai dar um problema, né? A lei existe, né? Mas sempre nós, vereadores, que vamos levar a culpa. Por que votemos
assim, por que não modifiquemos certas coisas? Né? Eu não vou dizer que aqui está certo ou está errado, né? Mas eu vejo que tem que ter umas emendazinhas ali, umas modificações. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Michel. Bom, cumprimento o senhor presidente, os demais membros da casa aqui, funcionários e imprensa novamente. Eu vou continuar com o mesmo rumo dos meus colegas de bancada do MDB. Quero deixar bem claro aqui, mas bem claro mesmo, para não que saia depois aí vocês são contra isso ou contra aquilo. Em nenhum momento nós, do MDB, somos contra esse projeto, tá? Primeiramente, deixar bem claro, o que a gente quer é uma tramitação em regime normal para nós analisar melhor esse projeto de lei. A gente sabe que é de grande valia, a gente reconhece a dificuldade que é a questão de cascalho, mas eu vejo que assim, os serviços aqui, muda a questão de horas, mas eu vejo que o serviço prestado não muda muito em questão da lei dos acessos, então por isso eu quero ler novamente, conversar com o secretário para ter uma melhor interpretação do que vai ser beneficiado o produtor. E se o projeto de lei dos acessos pode ser em regime normal, então eu acredito que esse aqui também possa ser, né? Para nós não se precipitar e às vezes por alguma questão aqui nós vamos estar discutindo, vamos ser culpados de alguma coisa, né? Eu também fiquei sabendo desse projeto, cheguei a ler ele recém antes, então o meu posicionamento também é pelo regime normal, né? Dos trâmites normais do projeto de lei. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Vereadora Irmi. Saúdo o presidente, demais colegas vereadores, imprensa que se faz presente na pessoa do Fernando e servidores dessa casa. Então, eu também acho que esse projeto de lei poderia ser em regime de urgência normal, porque é um assunto delicado. A gente sabe que todo município sempre tem interesse nessa questão do cascalho e tudo, e como essa casa sempre se coloca à disposição, não vi nenhum momento desde dessa nova legislatura que alguma comissão se negou a fazer o seu parecer logo na primeira semana e tudo, então todo mundo está com interesse em trabalhar. Então, assim que for possível, vier para as comissões, eu sei que o pessoal vai se reunir, vai discutir e vai tentar trazer mais sugestões e soluções para atender bem toda a nossa população. Eu acredito que seja um enriquecimento esse debate, essas 2 semanas a mais que a gente vai ter para debater. Então, também sou favorável ao regime normal. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Então, coloco em votação o requerimento de urgência para o projeto de lei número 10/2021. A votação é nominal e cada vereador deverá responder sim ou não. Vereador Adriano? Não. Ângelo? Sim. Vereador Darcy? Não. Vereadora Irmi? Não. Vereador Mário Reik? Sim. Michel Nedelbart? Não. Odolir Bordignon? Sim. Osni Simon? Não. Paulo Sérgio Marques? Sim. Então esse projeto de lei esse projeto de lei vai para as comissões para análise, em regime normal. Peço ao secretário para que faça a leitura da indicação número 03/2021. Indicação 03/2021 indica ao Executivo Municipal para que estude a possibilidade de instalar 2 redutores de velocidade na Rua do Engenho, no município de Porã do Oeste. Excelentíssimo senhor Mário Reik, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste. O vereador que a esta subscreve nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo a seguinte providência. Indica ao Executivo Municipal para que, através do setor responsável, estude a possibilidade de instalar
Na Rua do Engenho, neste município de Porandueste, 2 redutores de velocidade, lombadas físicas. Um nas proximidades entre a PAI e o Salão de Beleza da Sola, e outro próximo à residência da família de Pedro Soldi e Euclides Benim. Iporandueste, Câmara Municipal de Vereadores, em 29 de março de 2021, Osni Simon, vereador. Justificativa. O excesso de velocidade no trânsito é um dos fatores de risco que mais contribui para a ocorrência de acidentes, óbitos e lesões corporais e é um fator agravante em todos os acidentes de trânsito. Estudos do IPEA-DETRAN estimam que o custo anual dos acidentes de trânsito ocorridos nas aglomerações urbanas, ano de 2001, é de 5,2 bilhões de reais, indicando o impacto econômico e social do país. Advertindo que adotar medidas preventivas contra acidentes tem benefícios econômicos e sociais. A iniciativa deve solicitar providências para a construção de redutores de velocidade, lombadas físicas na Rua do Engenho, atende à solicitação de muitos moradores próximos e pessoas que transitam por esta rua para chegar às suas casas, escolas, trabalho, comércio, empresas prestadoras de serviço e órgãos públicos. A Rua do Engenho localiza-se próximo à PAI, igreja e escolas, praça pública, o que incide num tráfego de veículos constante. Próximo também está o estádio Laura Rauber, no qual inúmeras crianças e adolescentes transitam com bicicletas e a pé no deslocamento para realizar os treinos que são oferecidos em parceria com o setor público. Além disso, a rua dá acesso ao bairro Ruschel, bairro residencial onde também está localizada a madeireira Ruschel e a sede da Associação dos Moradores do bairro Ruschel, que contém espaços específicos para treinamentos esportivos. Ali treinam crianças na faixa etária entre 6 a 10 anos, participantes das escolinhas esportivas, agravando o perigo no trânsito. É comum observar que veículos passam numa velocidade incompatível com a segurança. Segundo os moradores, a melhor solução e alternativa e a mais adequada seria a construção de lombadas físicas no respectivo trajeto para coibir a velocidade e prevenir acidentes. Os redutores de velocidade ou lombadas físicas fazem com que os condutores de veículos sejam obrigados a reduzir a velocidade e, por isso, contribuem para a segurança de todos os moradores e transeuntes. Na certeza de estarmos reivindicando por necessidade da população que reside no município, principalmente os moradores próximos à Rua do Engenho, e podermos contar com especial atenção do Executivo Municipal, aproveitamos o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Osni Simon, vereador. Está em discussão a indicação. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereador Osni, com a palavra. Senhor presidente, senhora vereadora, colegas vereadores, imprensa, demais funcionários da casa, em relação à indicação da minha autoria, a número 003/21, que indica ao Poder Executivo Municipal, através do setor responsável, um estudo, indicando o estudo ou a possibilidade de instalar 2 redutores de velocidade. Então, por quê? Eu fui procurado, já faz alguns dias, por alguns moradores da Rua do Engenho, ali que moram próximos do Salão da Sola, do lado da PAI, que estava havendo um excesso de velocidade dos transeuntes, que, do pessoal que trafega aí com carros, bicicletas, motos, e por aí ocasionando muitos perigos para a população que mora ali e para o pessoal que passa a pé ou de bicicleta ou de alguma forma por essas vias. E também, muitas vezes, aos próprios moradores que quando vão sair com seus carros precisam dar o ré para dentro da Rua do Engenho para poderem sair de suas casas. Então, eu, conversando com essas pessoas que vieram me procurar, eu fui in loco lá, no sábado passado, me parei lá perto nas imediações da PAI e fiquei observando ali do horário das 11h30 até 12h15 e vi realmente que ali virou uma pista de corrida,
Então, se você for analisar, né, que ali, na hora que voltarem os treinos no campo do Grêmio, porque ali, pertinho, né, tem a rua lateral, que é a rua João Simplício Mate, né, ela dá acesso secundário ao campo do Grêmio. E por aí, muitas crianças, elas passam por aí e tem que passar a Rua do Engenho, né. Também há uma certa preocupação, porque agora vai ter a rua coberta, né, ali do lado da praça, né, que também ali vai ser um ponto de encontro da galerinha, né. Então, muitos também vão usar a Rua do Engenho para ter o acesso a esse local, né. Temos o bairro Ruschel, né, com o campinho lá instalado, e na hora que liberarem os treinos, nós temos crianças de 6 a 10 anos que usam daquele espaço, e eles vão sozinhos, né? Eu sou o professor muitas vezes lá, que dá os treinos para eles, como os demais também que trabalham lá no bairro Ruschel, sabe que muitos vêm de bicicleta ou vêm a pé por essa via, e muitas vezes a gente se arrepia os cabelos, como se diz, né, de tanta periculosidade que há na trafegabilidade desses acessos, né. Então, eu acho que a saúde preventiva ela deve acontecer, né. A gente não pode esperar que alguma coisa pior aconteça e depois se lamentar, né. Então, a indicação é nesse sentido, né, para que haja um estudo, né. Primeiramente, a gente conversando com alguns, a gente achou que um redutor de velocidade seria o suficiente. Mas aí eu fui conversar com todos os moradores praticamente dessa Rua do Engenho, partindo ali das proximidades do Nono Celi até no último morador lá embaixo, que é o Euclides Benin. E aí eu fui, para minha surpresa, estava todo mundo realmente desesperado, meio com medo, mesmo que possa vir a acontecer algum acidente, né, com alguma pessoa, ou até um acidente de trânsito que possa, além, né, de ferimentos que possa causar nas pessoas, que ali, né, também prejuízos materiais num veículo que às vezes dá o ré ali das suas residências. Então eu passei ali praticamente em todos os moradores e até emiti um documento, né, para ter mais força, né, para comprovar que realmente o problema lá existe, né, e o povo quer uma solução. Então eu peço para que os vereadores apoiem essa indicação e que a gente consiga então deixar mais tranquilos os moradores da Rua do Engenho e das proximidades. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Vereador Paulo. Volto a saudar o presidente, demais colegas vereadores, imprensa e funcionários. Realmente a questão da velocidade no nosso perímetro urbano, principalmente, ele é um problema, né? Tenho constatado isso também. Tenho levado esse tipo de demandas também ao Executivo, embora não tenha feito por indicação pela Câmara, mas também indiquei outros pontos onde a população nos pede. E acho, inclusive, como sou alguém que todo dia trabalha com um veículo, né? Nós temos um trânsito muito complicado, principalmente a avenida. Nós não fomos planejados desde o início e nós temos ruas estreitas, né? Então, eu acho que uma lombada física nem sempre é favorável, né, pela questão do trânsito. Mas, às vezes, é o único remédio que pode existir para para impedir uma coisa maior. Então, levei algumas demandas para o Executivo, assim como na Rua 2 de Novembro, que agora próximo do cemitério, onde uma empresa ali de marmoraria se estabeleceu, que também é um ponto que tem uma curva, e onde as pessoas que passam do posto de saúde andam em extrema velocidade, e aí passou a ser um comércio, então é um ponto difícil, né? Ou mesmo na mesma rua, na 2 de Novembro, próximo à Lavação, que tem lá a Lavação, onde ficava a antiga marmoraria, lá agora fugiu o nome ali do Plano B, né? Ali é um outro ponto onde existe manobra de veículo e é um ponto perigoso, né? Na Rua Camões, próximo aí à residência do Gilmar Belano e do Silvio Soder, enfim, do Afonso Schneider, também é um cruzamento com pouca visibilidade. Então, tenho levado essas demandas também ao Executivo para estudar. Tenho do prefeito que o Conselho Municipal de Trânsito, né, da cidade, vão se reunir nos próximos dias também para analisar esse tipo de
situação. Então, eu acho que é uma situação que a gente precisa ver, sim, né? Também tenho levado algumas demandas, que nem eu disse, não por aqui, mas levado, e eu acho que vale a pena, né? Eu sou favorável, Osni, a esse estudo, né? E de uma forma de prevenção. Infelizmente, às vezes a consciência não vem por conta da população e é necessário um remédio amargo às vezes. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra. Vereador Michel. Saúdo, senhor presidente, e os demais que já foram nomeados. Bom, assim, eu também queria dizer, parabenizar, né, o Osni pela indicação, pelo empenho dele, né, eu vi as assinaturas que ele colheu do povo, né. Eu só também queria salientar a questão do nosso colega vereador Paulo, que usou do momento do projeto do Osni para falar de outros projetos, né? Então, eu acho que assim, fica uma sugestão que se queira comentar de outros né, redutores de velocidades, então que apresente o projeto, né? Que agora, no momento, nós estávamos discutindo a indicação do Osni, né? Então, eu acho que perde um pouco o foco, então é só uma sugestão que eu estou aproveitando o espaço para usar. Parabenizar pela atitude de levar o executivo também, né? Então, e parabenizar o Osni pelo empenho e pela corrida aí nas ruas aí para esse projeto aí. Beleza? Muito obrigado. Continua livre a palavra. Peço ao secretário para que faça a leitura da indicação número 04/2021. Indicação número 04 de 2021 indica ao Executivo Municipal para que estude a possibilidade de formalizar com as associações comunitárias e clubes esportivos repasses financeiros para custeio e manutenção de suas sedes sociais. Excelentíssimo senhor presidente, senhor Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste. O vereador que a esta subscreve nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e do inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo a seguinte providência. Indica ao Executivo Municipal para que, através do setor responsável, estude a possibilidade de formalizar um repasse financeiro às associações comunitárias e clubes esportivos legalmente constituídos para custeio e manutenção de suas sedes sociais, com o objetivo de pagar despesas com luz, água, alvará sanitário, alvará policial, gastos com escritório de contabilidade e pequenas reformas, especialmente nesse período em que perdura o isolamento social e as associações e clubes estão impossibilitados de realizar eventos. Porã do Oeste, Câmara de Vereadores, em 29 de março de 2021. Osni Simon, vereador. Justificativa. As associações comunitárias e clubes sociais são organizações formais com finalidades próprias e estão diretamente ligadas às carências e necessidades das comunidades onde estão inseridas. Elas, em sua origem, foram criadas para suprir as necessidades enfrentadas por uma coletividade. Pessoas que precisam organizar e formalizar uma associação e criar um ponto comum para encontros, reuniões, atividades de recreação, lazer, eventos culturais e de educação informal que exerce grande influência na formação dos indivíduos. As associações comunitárias e clubes sociais são de caráter privativo, mas desenvolvem um trabalho de interesse público, especialmente na área da cultura, do lazer, do esporte e recreação. Mas também essas sedes servem para realizar encontros de cunho educacional com temas diversos, palestras educativas na área da saúde, setor produtivo, meio ambiente, sindicatos, entre outros. O envolvimento dos atores sociais com recursos e trabalho voluntário são importantes para a sustentabilidade das associações, mas o processo de sustentabilidade, na maioria dos casos, se dá principalmente pela promoção de eventos. Há muito esforço e recurso voluntário envolvido na construção das sedes. Também reconhecer que, na grande maioria delas, há um significativo investimento público que não pode ser negligenciado. Ocorre que há um ano, as associações comunitárias e clubes estão proibidos de realizar eventos sociais com o propósito de angariar recursos financeiros que favorecem a sustentação. Há despesas fixas que devem ser honradas e trabalhos a serem feitos para que a sede não deteriore no período em que se mantém fechada. Necessidade de limpeza periódica, pequenas reformas,
taxas, alvará de bombeiros, alvará sanitário, alvará policial, água, luz e despesas com escritório de contabilidade, entre outras despesas necessárias manter as estruturas. Por isso é importante que o município auxilie todas as associações comunitárias e clubes sociais com recursos financeiros para custeios das despesas fixas que cada uma delas possui. O valor do repasse pode ser feito usando critérios tais como número de associados, valor venal aproximado das sedes, comprovação das despesas fixas com manutenção, entre outros. O que se sugere é que todas sejam atendidas esse ano para que possam pagar suas despesas que se acumulam desde o ano de 2020 e na incerteza de poderem realizar novos eventos. A ajuda pública, neste momento, representa a sustentabilidade das sedes sociais, que após serem liberadas, possam com dignidade atender os anseios de seus associados e população que costuma se divertir e frequentar estes locais. Na expectativa de ser atendido nesta propositura, devido à importância que representa para a população de Porã do Oeste, manifesto o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Osni Simon, vereador. Está em discussão a indicação. A palavra está livre. Vereador Osni. Senhor presidente, senhora vereadora, demais vereadores, funcionários da casa, imprensa, a indicação, ela se dirige ao poder público municipal para que, através do setor competente, se estude a possibilidade de viabilizar um repasse financeiro para as associações comunitárias ou clubes esportivos para custeio e manutenção de suas sedes sociais no período da pandemia, ou seja, 2020 e 2021. Para quem me conhece, sabe que eu sou um grande incentivador dos clubes sociais, porque eu vejo que dentro das comunidades, um fator de orgulho muitas vezes é seu clube, é sua associação, E nós estamos vivendo num momento crítico agora, Essa ideia surgiu por eu ter conversado com alguns presidentes de clubes do interior, aqui da cidade também, Eu conversei até inclusive com o presidente da ASE sobre esta situação, que eu fui lá na casa dele e nós trocamos algumas ideias, e então eu resolvi fazer essa indicação ao poder executivo. Essas sociedades, como foi falado antes na justificativa, elas realizam um trabalho de interesse público, cultura, lazer, esporte, recreação, e também encontros de interesse social, palestras na área da saúde, quantas vezes são realizadas, o setor produtivo, quantas vezes é feita uma reunião para discutirem alternativas para o nosso setor produtivo, meio ambiente, cooperativas, sindicatos, e por aí vai, Então nós temos várias funções, dessas associações comunitárias e de seus clubes sociais. Temos envolvimento sim, os sócios, eles fazem um trabalho exemplar, quando dá para fazer, mas infelizmente agora, não há possibilidade, nem aquele joguinho de 48 no sábado à tarde, um joguinho de futebol no domingo de manhã, com um veterano, com um churrasco, alguma coisa, pode ser feito para angariar fundos, Então fica complicado para eles se manterem. Eu, sábado à tarde, sábado passado, eu peguei meu carro e me dirigia, assim, passando em algumas comunidades. Gente, dá pena de alguns lugares, porque está tudo fechado, mato tomando conta, E as despesas vêm, Vocês sabem que hoje, até fiz um levantamento de o que mais ou menos se gasta em cada alvará, Claro que nós temos a questão da energia elétrica, uns mais, outros menos, Uns têm taxa de água, outros não, Mas então cada um vai ter que fazer o seu plano de ação para ver quais são realmente os gastos efetivos durante esse período da pandemia, Então, conta de luz e água, a gente não sabe um valor exato. O alvará policial, ele custa R$180. O alvará sanitário, R$130. O alvará dos bombeiros,
ele custa 43 centavos por metro quadrado. Por metro quadrado. Nós temos as despesas com os escritórios de contabilidade, né? Eles, para fazer os serviços da parte burocrática das comunidades, eles cobram, eles precisam cobrar, é a forma do ganha-pão deles também, né? O alvará de localização, ele não é cobrado, né? Então, essas despesas que eu citei acima, né, são despesas que são decorrentes, né, agora durante esse período da pandemia, 2020 e 2021, né, essas despesas estão entrando, né? E muitas vezes a comunidade, ela, como não tem entrada, ela precisa deixar atrasar, né, essas taxas. E vamos supor que daqui a pouco, né, a vacina está chegando aí, né, aos poucos a questão dos casos estão diminuindo, né, e daqui a pouco volta ao normal, né, volta ao normal. E aí nós precisamos ter essas associações legalizadas para que assim que a normalidade volte, né, que eles possam organizar dignamente, né, e dentro da legislação, as suas atividades sociais. Por isso, colegas, né, em virtude do tempo, até gostaria de colocar mais situações, mas infelizmente, né, o regimento não permite. Então, peço aos colegas vereadores que sejam favoráveis e votem a favor da aprovação da indicação. Muito obrigado. Continua livre a palavra. Senhor Vereadora presidente, Irmi. saúdo novamente todos os aqui presentes, parabenizar o colega Osni pela iniciativa e realmente essa pandemia que nós estamos vivendo, ela vai deixar muitos rastros na nossa sociedade, em todos os aspectos, não é só no esporte ou nas comunidades, mas assim nas famílias, em todo o comércio, em todos os setores. A gente vê que as coisas estão sendo desequilibradas, não tem mais um controle assim, não se tem mais como fazer um planejamento. E que nem o colega colocou ali, a gente sabe, existem as despesas fixas, independente se tem evento ou não tem, a associação precisa pagar a sua luz, sua água, sua taxa, seu contador, e a gente sabe, a gente faz parte também de várias comunidades e entidades, e a gente está vendo essa necessidade, esse desespero. Numa comunidade, que nem na Católica, lá do Pirapó, que eu participo, os associados se reuniram e cada um deu um valor para conseguir pagar a conta de luz. Então, é todo mês aquela necessidade, e eu também sou favorável que se faça um estudo e ver uma forma de socorrer esses nossos munícipes, essas nossas entidades, para poder... é uma forma de retribuir também, porque ninguém é culpado, ninguém está querendo ter essa situação. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente. Vereador Michel. Cumprimento, senhor presidente, os demais já citados. Bom, assim, essa questão aí, essa indicação dos NI é inquestionável. Eu acho que é de grande valia, o momento é oportuno, que quem trabalha, quem está ativamente em sociedades, né, associações e moradores, sabe a dificuldade que é já arrumar pessoas que puxam à frente dessas entidades, né? Então, e daí agora em questões que não tem aquela entrada financeira, que não tem para suprir as contas, dá um desânimo ainda maior nas pessoas que estão lá, né, não estão ganhando nada de financeiro, tão simplesmente pela vontade, né, pelo orgulho, pela comunidade, e no momento estão passando por muitas necessidades. Eu digo isso assim pela minha comunidade, né, Monte Maria, e assim as demais ao redor, São Lourenço também, que eu participo. Então, isso tudo o momento que nós estamos vivendo é complicado, e até os jogos, o 48, que nem o Osni citou, isso tudo gera um rendimento, né, uma lucratividade para a entidade, além de movimentar, né, tem a questão do contato, dos vizinhos e do relacionamento. Então, parabenizo o Osni pela indicação, né, e acho que precisa ser meio urgente já isso aí, nós precisávamos de uma resposta meio urgente disso aí para dar também uma resposta para as entidades também, né? Então, era isso. Obrigado. Continua livre a palavra. Ninguém. Então, peço ao secretário para que faça a leitura da indicação número 05/2021.
Indicação número 05/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que tome providências para instalar no município de Iporã do Oeste um terminal rodoviário. Excelentíssimo senhor Mário Reik, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. O vereador que a esta subscreve nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo a seguinte providência. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, através dos setores responsáveis, sejam tomadas providências necessárias para a instalação de um terminal rodoviário no município de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Iporã do Oeste, Câmara Municipal de Vereadores, em 31 de março de 2021, Michel Nedel, vereador. Justificativa. O transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de passageiros movimenta pessoas que desejam viajar e trata-se geralmente de cidadãos que não possuem veículo próprio, pessoas de baixa renda e, em grande parte, idosos. O terminal rodoviário do município de Iporã do Oeste, embora desativado de suas funções originais, servia como ponto de embarque e desembarque de passageiros. Neste ponto, havia cobertura que protegia os usuários do transporte coletivo da chuva e do vento, bancos para acomodar o cidadão à espera do ônibus e, além disso, dava acesso a sanitários. Ocorre que o prédio do antigo terminal rodoviário foi negociado, está em reforma e sendo adaptado para outra finalidade. Não oferece mais condições para acolher pessoas que queiram viajar com um ônibus. Entende-se que, embora o fluxo de passageiros não seja considerável, há a necessidade de oferecer aos cidadãos comodidade e segurança, instalando um terminal rodoviário em local estratégico do município. O terminal rodoviário oferece um mínimo de conforto aos passageiros de transportes coletivos, como área de estacionamento e manobra do coletivo, sanitários, banco de espera, iluminação, informações dos coletivos que ainda oferecem serviços e, especialmente, uma cobertura que os acolhe e abriga enquanto esperarem o transporte. Na certeza de estarmos reivindicando por necessidade da população que reside no município e podermos contar com a atenção especial do Executivo Municipal, aproveitamos o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Michel Nedelbart, vereador. Está em discussão a indicação. A palavra está livre. Senhor vereador presidente. Michel. Saudando novamente a todos. Bom, a questão do transporte da rodoviária aqui de Iporã, a gente que transita muito aqui, viu a situação que está. E volta e meia a gente passa aí, os ônibus ainda estão ocupando esse lugar para os passageiros embarcar e desembarcar, mas o pessoal fica ali, à mercê, né, para embarcar, desembarcar ou esperar talvez algum familiar vir buscar. Mas a gente sabe também que diminuiu muito a questão do uso de ônibus, mas ainda existem pessoas que usam. Então a gente precisa ter o mínimo de respeito e consideração por essas pessoas que ainda utilizam esse meio, né? Pessoas idosas que gostam de viajar, né? E então, por isso a necessidade dessa indicação, né? Para ter pelo menos um lugar, um abrigo, que eles possam ficar ali, às vezes esperando o ônibus ou esperando um familiar para buscar eles, né? Então, seria isso, senhor presidente. Peço o apoio dos demais colegas, né? E era isso. Continua livre a palavra. Então, as indicações 03, 04, 05/2021 serão acatadas e encaminhadas ao setor competente. No grande expediente, não temos nenhum vereador inscrito. Na ordem do dia, nesse momento faremos um intervalo de 10 minutos para que as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças, Orçamentos e Contas possam se reunir a fim de emitir parecer ao projeto de lei número 09/2021.
retomando os trabalhos, eu solicito a um membro das comissões que se manifestem em relação ao parecer emitido. Presidente, saúdo o presidente, mais colegas vereadores, funcionários da casa. Presidente, em relação ao projeto em questão, apenas por uma questão de técnica legislativa e melhor compreensão do projeto, nós apresentamos emenda modificativa. Então, foi feita a emenda modificativa dessa forma e depois nós vamos apresentar o parecer escrito. Mas vou ler para vocês. A alteração do parágrafo único, nós transformamos em emenda diante da mensagem justificativa apresentada pelo chefe do Poder Executivo, visando a melhor adequação da técnica legislativa e buscando o efetivo alcance da norma técnica alterada, as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento, através de parecer conjunto sob a relatoria do vereador Paulo Sérgio Marques, propõe emenda modificativa ao projeto com a seguinte redação. Artigo 5º. Parágrafo 1º. O estudante interessado em obter a bolsa de estudo que já possuir formação de nível médio poderá requerer o incentivo para a formação em curso técnico ou profissionalizante ou ainda formação de nível superior. E o parágrafo 2º, o estudante interessado em obter a bolsa de estudo que já possuir formação de ensino técnico de nível médio ou profissionalizante poderá requerer incentivo somente para a formação superior. Essa seria a emenda que foi apresentada pelas comissões, presidente. Com a apresentação da emenda ao projeto, coloco em discussão a emenda modificativa ao projeto. A palavra está livre. Vereadora Irmi. Então, referente a emenda que nós estamos apresentando é justamente para não criar vícios ou mal interpretação sobre esse projeto. Porque, assim, no nosso município a gente sabe que nós temos esse auxílio aos estudantes, sempre já de muitos anos já vinha vindo, e sempre que as pessoas já tinham um nível segundo grau completo, aí a pessoa queria fazer um curso técnico, aí ela não tinha direito a essa bolsa, que são o caso dos estudantes que iam para os colégios agrícolas, que faziam só 1 ano e meio, eles não tinham direito. E agora, com essa nova redação ali, então vai ter direito o estudante que já tem nível segundo grau completo, pode requerer para curso técnico profissionalizante, e se já tem curso técnico profissionalizante, ainda pode requerer para nível superior. Eu acho muito válida essa iniciativa de dar esse incentivo financeiro para os estudantes para buscar formação. E também o que eu entendo, que muitas vezes o jovem, nessa idade, ele não tem bem claro o que ele quer. Então, um curso profissionalizante, no primeiro momento, é muito válido, para talvez depois, com isso, ter mais clareza qual é o nível, qual é o curso profissionalizante ou nível superior que ele queira cursar. Então, bem tranquilo essa emenda. Sou favorável, sim, senhor presidente. Continua livre a palavra. Então, coloco em votação a emenda modificativa ao projeto de lei número 09/2021. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade a emenda. Coloco em única discussão o projeto de lei número 09/2021, que altera a redação do parágrafo único do artigo 5º da Lei número 1784, de 19 de julho de 2017, e da outras providências. A palavra está livre. Coloco em única votação o projeto de lei número 09/2021. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Então, está aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão a moção de apelo número 04/2021, que apela ao Poder Executivo do Estado de Santa Catarina
tome as medidas administrativas urgentes para a compra de vacinas contra coronavírus Covid-19. A palavra está livre. Vereadora Irmi. Então, saúdo novamente os colegas e peço a colaboração de todos os colegas para assinarmos essa moção de apelo que pede ao governo do Estado que agilize no seu orçamento e que faça, porque agora essa moção eu já fiz há 3 semanas atrás e já houve bastante modificação nessas 3 semanas, mas eu vejo que ainda é válido a gente pedir para o governo do Estado que tome providências e que adquire a vacina para todo o nosso Estado, para todo mundo tomar a vacina, para nós conseguir ir para frente, porque enquanto não tiver a vacina está difícil a situação. Então, que o governo do Estado se organize, se agilize para adquirir a vacina, uma vez que isso é de responsabilidade do governo do Estado e não dos municípios. Então, o governo do Estado tem esse recurso, está disponível, então, que faça o seu devido fim para a aquisição da vacina. Então, peço também a colaboração de todos os colegas para assinarem essa moção. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua livre. Coloco em única votação a moção de apelo número 04/2021. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Então essa matéria também será encaminhada aos órgãos competentes. Na explicação pessoal não temos nenhum vereador inscrito. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. E convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que acontecerá no dia 12 de abril de 2021, com início às 19 horas nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.